Estamos entrando ao vivo. Vamos ter uma live bem legal. Vamos falar sobre medicina da floresta. Fica à vontade, vai chegando. Oi, Adriele. Oi, Calícia. Adriele, Calícia, oi. Estamos chegando. Vamos esperar. Amahiro, olá. Fala, Tchen, tudo bem? Vamos falar sobre ayahuasca hoje. Entrando no balãozinho das perguntas, Calícia, deixa essa pergunta ali, senão vai subir. E aí a gente perde a pergunta. Deixa aqui no balãozinho das perguntas. Aí embaixo tem um balãozinho, é só escrever a pergunta dentro. Aí a gente não perde ela. A Dayana já entrou. A Dai já está entrando para a gente começar. Olá, Júnior, tudo bem? Carol,
Vamos falar sobre a ayahuasca. Fica por aí, deixa a sua pergunta, coloca a pergunta no balãozinho de pergunta aqui, porque daí a gente não perde a pergunta. Deixa eu adicionar a Day aqui. Olá! Ei, tudo bem? Boa noite. Joias, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Quanto É, prazer, gente. Que chique. bem legal mesmo, vai ser bem legal. Para apresentar a Day para quem é aqui do meu canal, que depois vai assistir também no YouTube, no TikTok e Facebook e tal. A gente vai colocar essa live depois fragmentada para o pessoal assistir, né? A Day, ela tem um trabalho com mulheres muito especial. Ela tem se proposto a guiar a mulherada nesse desafio que é relacionamento nesse milênio, né? Então, ela aborda assuntos ácidos, bem complexos, assim, bem pertinentes também. E surgiu na nossa conversa a ideia de falar a respeito de ayahuasca, porque a Dai estava sendo chamada de alguma forma, ela veio ouvindo mais e ouvindo a respeito, e a gente começou a conversar a respeito. Vamos falar com os nossos seguidores a respeito? Vamos conversar com o pessoal, ver o que o pessoal sabe. E aí ela topou e a gente está aqui para fazer uma live, tanto para nós como para quem está assistindo. Porque É. essa live surgiu da ideia da Dai fazer a consagração dela. Então, para isso precisa matar as dúvidas. Então, a gente falou, vamos pegar essas dúvidas, vamos transformar isso em algo para o pessoal. E estamos aqui. Muito feliz de você estar aqui, Dai. Eu é que agradeço pelo convite por estar aqui, né? Nesse Instagram maravilhoso, cheio de gente linda, maravilhosa, buscando autoconhecimento. Mas enfim, é isso mesmo, né? Já ouvi falar, engraçado, já ouvi falar muito tempo atrás, uns 2, 3, sei lá, anos atrás, sei lá. Não sei nem se tem tudo isso, pô, mas eu ouvi falar, mas foi algo que, nossa, a ayahuasca, a gente até faz uma brincadeira, né? Sem entender sobre aquilo. Fiz uma certa brincadeira, nossa, deve ser um trem muito difícil, né? Porque só pelo nome, mas aí depois eu tenho alguns parceiros de negócio, né, que falou, você precisa fazer ayahuasca, você precisa fazer ayahuasca e não sei o que eu falei, nossa, minha energia está sendo sugada, alguma coisa assim, e apesar de eu trabalhar com autoconhecimento, apesar de eu me conhecer, chegou um certo momento que mesmo com todas as técnicas e ferramentas que eu tenho, minha energia está sendo sugada, então eu preciso. Ele, não, você tem que fazer ayahuasca, você tem que fazer, mas o que é isso? O que é isso? E ninguém dá uma explicação real para mim sobre o que é ayahuasca. E aí surgiu, né, essa conversa entre a gente. Eu falei, ai meu Deus, eu preciso saber, eu preciso entender que de alguma forma, sei lá, eu preciso entender para ver se eu faço, eu não faço, como que é, né? E eu tô cheia de dúvidas aqui e eu quero que você me responda. Eu tenho absoluta E certeza que vai ser uma novidade para muita gente. sobre essa fala que você trouxe agora, né, de estar sobrecarregado e tal, e mesmo com as ferramentas que você tem, é que assim, é interessante entender isso, porque a gente tem algumas camadas, né? Uma dessas camadas é o campo etéreo. O campo etéreo é a parte espírito energética. E a gente tem a parte energética. Dentro da parte energética, as ferramentas de desenvolvimento pessoal vão legal. Porque a gente aciona combustível interno, acessa a frequência e vai mudando, e vai melhorando, e vai desenvolvendo, vai crescendo. Agora, quando a gente fala de depósito, acúmulo de energias mais densas no nosso campo etéreo, aí a gente precisa de uma ação numa direção diferente, porque já não é mais a minha energia, é uma energia secundária ou terciária que se depositou no meu campo etéreo, que é meu campo externo de energia, e meu campo espiritual, que é o que a gente chama de campo etero
áurico, que é a divisão entre a aura energética, que dá para ser medido com máquina Killigan, né? A aura tem uma máquina que você entra, coloca a mão assim, aparece a energia dessa aura que você. Ele é a aura, viu, pessoal? Esses dias eu vi um coach aí de curso de R$ 3.000 falando Áurea. Áurea é uma velhinha que tem aqui na esquina de casa, Dona Áurea. Né? É aura, aura. Então, então quando a gente fala de energia etérea, de energia espiritual, aí precisa de um aporte diferente, às vezes. Porque não é só a questão energética interna do ser Danilo. Às vezes é um ataque de energias mais densas do campo externo. Ah, Danilo, mas você acredita nisso? Tão certo como vivo, acredito. Claro, claro. Então, Eu também acredito em tudo, é uma desde que me prova o questão, contrário. é uma questão muito séria, porque quando você vê o documentário do Dr. Ado, ele criou uma teoria a respeito da frequência, que com frequência energética ele muda a conjunção das moléculas da água, mensagens da água, messages from the water. É um documentário japonês antigo pra caramba. E a gente teve acesso há pouco tempo no Brasil, mas é muito antigo. Ele mostrando, por exemplo, que a água da torneira tinha muito mais vida do que a água das garrafas e das latinhas e dos refrigerantes. Então, ele falando de vida, ele fala da conjunção que gera nas moléculas líquidas, no líquido, no campo líquido, quando você tem exposição de uma frequência negativa e quando tem exposição da frequência positiva. Na água que é exposta à frequência positiva, quando vai para o microscópio, você vê lindas composições, mandalas perfeitas, desenhos lindos e muito simétricos. Sim. A água que foi exposta a frequências negativas, quando vai para o microscópio, são desenhos horrorosos, são carrancas, são desenhos disformes. Então, isso mostrando como a frequência da água, a frequência externa pode afetar o campo interno. E a gente é água. Sim. O ser humano é água, nós somos uma porcentagem gigantesca de água. Então, a quantidade é bem maior. Quão afetado nós somos quando estamos próximos a uma pessoa que está vibrando negativamente contra nós. Exatamente. Então, essa é a questão. Quando a gente fala de campo etéreo. Então, no campo energético, a gente consegue recuperar, ancora uma sensação melhor, modela em cima de alguém que está melhor que a gente. Mas quando a gente fala de externo, campo etéreo, a espiritualidade, aí é uma outra questão. E é por isso que a gente está aqui. Então, mas assim, como eu já comecei falando, né? Até com o autoconhecimento, até você entendendo sobre técnicas e ferramentas, ainda assim foge. Então, eu sou muito ligada a isso, né? Que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Então, assim, eu busco não estar em ambientes das quais eu posso não me sentir bem. Eu busco não estar próximo de pessoas que vão minar minha energia. E ainda assim, minha energia tá baixa. Eu falei, gente do céu, mas o que eu preciso fazer? Eu falei, eu vou ter que ir, inclusive, no médico, e de repente eu já cheguei na menopausa e não tô sabendo. Mas é exatamente por isso, porque eu acredito muito em algo que eu não entendo. Então, realmente, eu tô muito curiosa para entender um pouco mais, porque eu acho que sim, pode me somar muito, né, no meu conhecimento, na forma como eu vou ver o mundo e na forma como eu vou me portar com relação ao mundo, né? Com relação a, inclusive, essa energia que eu dava e vendia energia e agora minha energia tá minada. Vamos falar disso então. Vamos começar pela base. Qual que é a pergunta mais braba que você tem aí? Bom, então, assim, realmente como o nome é muito complicado, né? Ayahuasca, é assim mesmo que fala? Ayahuasca? Isso, ayahuasca. Ayahuasca, esse nome vem dos povos ancestrais, do povo asteca. De onde é que ela vem, né? Vem dos astecas, quer dizer o vinho das almas. E é por isso que foi batizado dessa forma. Porque ele dá, de acordo com os ancestrais, dá acesso
ao campo de ancestralidade, ao lugar onde estão os seres desencarnados que vieram antes de você, conectados à sua família, à sua linhagem ancestral. São, de forma geral, a ayahuasca te conduz para o mundo dos espíritos. Nossa, muito interessante, até porque, por exemplo, também falando sobre autoconhecimento, né, não tem jeito de não trazer isso aqui. É exatamente isso, né? Por exemplo, eu sou o que meus pais foram, né? Eu sou o que os meus avós foram, né? Eu venho trazendo essa carga, todo o tempo quebrando, né? Todo o tempo quebrando todas as experiências negativas que eles vieram me trazendo pelo fato de me conhecer, mas eu carrego, né? Nossa, e quando a gente vai fazer ali um estudo, vem de várias gerações, eu não consigo nem falar as gerações, porque é tão grande. E, inclusive, assim, por exemplo, minha menina foi fazer agora uma tarefa. E, mamãe, você sabe o nome do avô do avô do meu avô, né? Então, assim, a gente não sabe. Por quê? Só sabe até o nome do pai do meu pai, né? No caso, meu avô. Exatamente. Mas o bisavô a gente nem sabe mais. E o quanto de carga que eles trazem pra gente, né? Ou seja, uma pessoa que a gente não lembra nem o nome. Faz parte da nossa jornada, faz parte do nosso sangue. Traz todo esse peso que a gente carrega. E a gente não Você sabe não lembra quem é. o nome. Não Nem o sabe nome. quem não sabe como era o rosto, a fisionomia. Não. E aí vamos caminhar as 5 gerações para trás. Aí um total escuro. Aí já não sabe absolutamente mais nada. E falando de ancestralidade, uma questão muito importante da ayahuasca, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, eu tenho certeza, é que ela não fala do externo. Então, algumas pessoas associam a ayahuasca com substâncias alucinógenas. E não é isso, e eu vou explicar de forma adequada. A ayahuasca é um mergulho para dentro. Entendi. É um autoconhecimento completamente diferente de tudo que eu já vi, de tudo que eu já estudei. Porque a ayahuasca vai abrir suas gavetas mais obscuras e vai esfregar na tua cara. E me diz, Dan, como que ela é feita? Assim, tem um preparo? Como né, assim, de que forma que ela é consumida? Como que pode ser isso? Bom, a ayahuasca ela é a junção de 2 plantas. Uma dessas plantas é a chacrona, que é uma folha parente do café. E essa parente do café, a chacrona, é chamada a folha rainha. Essa é a folha misturada com cipó muito antigo da floresta brasileira, da floresta setentrional, chamada jagube. E o jagube tem de várias espécies. O jagube é um cipó bem grosso, retorcido, ele parece uma grande corda. Você deve ter visto em alguns filmes, em alguns lugares, fotografia, ele pendurado em várias árvores. Ele é uma corda gigante e é um cipó. E esse cipó e essa folha, eles são cozidos juntamente dentro de uma receita passada de maneira ancestral, de sacerdote para sacerdote, de xamã para xamã, desde a antiguidade, porque a ayahuasca é uma bebida ancestral. Então, ela adquire um ponto, e nesse ponto, o veneno que conduz o DMT, ele fica bloqueado pela substância que a gente chama de imal, que é uma substância que faz com que o seu corpo aceite essa molécula dentro do seu organismo. Porque o DMT, quando ele entra no nosso corpo, ele é lido como veneno. Então, se ele não tivesse a molécula, o imal, que desbloqueia o seu organismo, você não ia conseguir, você ia vomitar e não ia conseguir ter experiência. Mas por conta da junção das 2 plantas, de uma vem o DMT, da outra vem o imal. Por conta da junção das 2 plantas, você consegue experienciar o DMT, que é um DMT exógeno, porque veio da bebida ayahuasca.
Então, o DMT é a dimetiltriptamina, é a substância que é chamada hoje pelos cientistas norte-americanos, pelos cientistas de ponta, como a molécula do espírito. Através do uso do DMT, então, tem uns estudos sendo feitos em torno do Alzheimer, do Parkinson e uma série de outros estudos relativos à questão das sinapses e sistema nervoso central. Mas, voltando à bebida, é uma bebida de cor marrom, de cor marrom clara ou escura, de acordo com o nível de cozimento dessa bebida. Ela pode ser muito cozida ou pouco cozida. Pode ter um ponto de 12 por 1, que seria 12 volumes de bebida dentro de um volume, ou seja, uma altíssima concentração, como ter um volume de 3 por 1, que é um volume de concentração menor, menos intensidade, menos DMT. Então, o DMT é o princípio ativo desta bebida, que se chama ayahuasca, que ficou muito conhecida no Brasil por Daime. Por quê? Porque existe uma religião no Brasil que se chama Daime por conta da música que cantavam enquanto tomavam a bebida. Era Daime Luz, Daime Fé, Daime Amor, virou Santo Daime. Mas a bebida não se chama Daime, a bebida se chama ayahuasca. O Daime é um apelido que essa religião utilizou para batizar por conta dessa música. Eu imagino até, assim, fugindo um pouquinho aqui, eu imagino até que deve ser muito desafiador encontrar, né, essa planta, né, fazer essa junção, que na realidade não é só um, né, fazer a junção dos dois. Então eu imagino que seja até muito desafiador para você conseguir ter acesso a isso, né? E assim, em pequenas florestas menos devastadas pelo ser humano, a gente encontra mais fácil os dois. Mas a questão é que, pessoal, se tiver pergunta, coloca aqui na questão aqui embaixo, senão ela vai subir e a gente não vai ver. Então, tem aqui uma interrogaçãozinha, você pode colocar a pergunta ali, que a gente vai ler assim que a gente estiver aqui no horário de ler as perguntas, tá bom? Vai ser mais fácil aqui. Então, e uma outra questão interessante, é que são duas plantas muito diferentes e elas não estão dentro do mesmo lugar no bioma. Dentro de um bioma florestal, tem lugares de arbusto, lugar de planta alta, lugar de planta rasteira, porque é variado de acordo com a temperatura, o lugar. E a questão que também se levanta é: como é que alguém entrou na floresta e descobriu que aquela planta e essa planta juntas dá isso? Então, essa é uma das sinalizações que houve uma informação de fora da Terra a respeito dessas plantas. Tem uma lenda que diz que um nativo, isso falando muito antes da civilização moderna, né? Andando na floresta, alguém já vibrando com alguma outra medicina anterior a essa, como por exemplo os cogumelos, a psilocibina, que é a substância ativa dos cogumelos, tem sido considerada hoje como a única coisa capaz de remontar sinapses, de reconstituir neurônios. Então, algum nativo andando na floresta já inspirado, utilizando uma segunda medicina, foi que conseguiu então verificar que essas duas medicinas, de forma espiritual, pudessem trazer esse resultado. Já outras versões dizem que realmente uma força superior indicou essa e essa planta, porque não tem cabimento. Por eliminação, não teria possibilidade, que são milhares e milhares de espécies de plantas. Sim. Né? Eu acredito nessa segunda opção aí também, porque é algo realmente muito
é algo que eu imagino, porque outras pessoas já me falaram, Sim. né? Meu irmão, alguns amigos já falaram que realmente é transformador, que muda completamente, que enfim. Então, assim, eu imagino, porque como que, né, assim, eu acho que foge da capacidade humana de entender que vai juntar uma coisa com a outra e vai dar aquilo ali, né? Enfim, não sei. Quer que eu Tem te muito. descreva? Vou te descrever superficialmente como pode acontecer uma consagração de ayahuasca. Rápido e superficial. E também inválido, porque é individual. Com você pode ser completamente Uhum, diferente. Mas uma consagração básica, vou falar da minha primeira. A primeira coisa que me aconteceu foi uma descida para um túnel muito profundo. E nesse túnel muito profundo, foi o lugar onde eu percebi que eu estava perdendo o controle. Me deu muito medo, porque a gente não gosta de perder o controle. não. E me deu muito medo. Foi assombroso para mim perder o controle. E eu percebi que ele já não dava mais para voltar atrás, porque a medicina já estava dentro de mim. Naquela noite, eu resolvi questões dentro de mim com a minha ancestralidade que muitos e muitos meses de terapia não tinham nem acessado. Eu falei com a minha avó, com o meu pai, que já era falecido, e de forma alguma isso seria possível num set terapêutico. A não Uhum. ser por psicodrama, né? Hoje se faz com psicodrama, com constelação familiar, também está meio chumbado aí, tem umas coisinhas que levantaram e não muito agradáveis. Mas, na minha questão, eu tive um roubo de sentidos muito grande, eu perdi a total noção de quem eu era, eu me sentia dissolvendo, como se a minha essência tivesse sendo integrada ao universo. E nesse momento eu ouvi uma força com voz feminina falando comigo a respeito da minha internalidade. Nesse dia eu fiz as pazes com a história que eu tinha com meu pai. Glória a Deus, que ótimo. Porque, Nesse inclusive, é o que dia, mais prende a gente, né? É é, só o foi que nesse mais prende dia. a gente de prosperar. Nesse dia eu ouvi dessa força. O ayahuasca é uma força feminina. Eu costumo dizer que é uma divindade feminina líquida, que é Uhum. ativada quando a gente reza e ela te vasculha quando você ingere. E eu ouvi ela falando, ele só te deu o que ele tinha. E ele É, te deu isso. tudo o que ele tinha. E isso me rasgou no meio, foi muito forte para mim. Uhum. Então, eu falando assim, pode parecer menor, mas isso resolveu anos e anos de problemas que eu carregava internamente. E é uma Uhum. outra coisa que não sei se está nas suas perguntas, mas eu vou colocar a partir daí. Algumas pessoas dizem que a ayahuasca é alucinógena. Ah, é Sim, um alucinógeno. eu já ia fazer essa pergunta, porque, né, como supostamente você vai para um. Todo mundo que fala da experiência conta que um foi para o campo, outro. Enfim, cada um é Isso uma história. e Como você mesmo falou, que é uma história diferente, e né? não é Então, uma questão externa. é, Não é uma questão externa, porque o que é alucinação? A alucinação é quando os meus sentidos que me conectam com o mundo externo, olfato, tato, visão, paladar, audição. Quando os cinco sentidos, o VATOP, né? Visão, olfato, tato, audição e paladar. Quando os cinco sentidos sofrem distorção e eu recebo uma distorção do mundo externo, porque os meus sentidos estão alterados por alguma substância. Isso se chama alucinação. Eu estou alucinando. Alucinação ótica, tem alucinação auditiva, estou alucinando quando os meus sentidos estão percebendo diferente. Aí eu percebo que a porta está torta, eu percebo que a estátua está falando comigo. Por quê? É uma alucinação. Vou dar um exemplo de alucinógeno. LSD uhum, é um alucinógeno. MDMA
MD é alucinógeno. A própria psilocibina é um alucinógeno, que é o que vem dos cogumelos, né? Cogumelos cubensis. E também não pode ser considerado uma droga, né? Ayahuasca? Porque... Não é uma droga, eu vou te explicar por quê. Primeiro eu vou te explicar a questão de ser um enteógeno. Não é um alucinógeno, ele é um enteógeno. Por que um enteógeno? Porque ele vai lidar com questões que você tem dentro de você. Ele não vai te trazer alucinações externas e icônicas, como é o caso da psilocibina, que é até uma... Tá bom meu som para você? Tá ótimo, tô te ouvindo bem. Que é até uma questão recreativa, pode ser usado de maneira recreativa até, né, os cogumelos, o LSD, etc. A ayahuasca não, ela vai lidar com questões internas, por isso é enteógeno, dentro. Então ele vai mostrar para você, de alguma forma, os nós que você tem dentro de você, e às vezes você volta da consagração com caminhos para desfazer os problemas que esses nós trouxeram. Então, nossa, é uma busca realmente muito interna, né? É muito interna e muito profunda. Foge completamente da inteligência emocional, desse autoconhecimento, desse estudo. Nossa, já quero fazer urgente. E assim, Dai, uma coisa que falam muito a respeito da ayahuasca, porque acontece. Eu vou te explicar até em cima de uma coisa que a gente já conversou agora há pouco. O expurgo, né? Às vezes uma limpeza, vomitar, chorar muito, né? Tem gente que faz a limpeza com lágrimas. Tem gente que é com saliva, não consegue parar de salivar. Tem gente que é através do vômito, né? E acontece com uma certa regularidade. Não é regra também. Porque já vi muita gente consagrar e não ter o expurgo. Mas lembra que a gente falou que o nosso corpo é água? Uhum. Muitas impressões e cristalizações ficam no muco que está presente no nosso corpo. Então tem cristalização que a bebida ayahuasca faz sair do seu corpo. Você sente um aspecto de limpeza interna e mental tão profundos depois da consagração que você se sente um ser de luz. E essa é uma coisa que muito comum de quem consagra muitas vezes a ayahuasca, ficar se sentindo assim, que também é uma sensação ilusória, porque é passageiro. Por que é passageiro? Porque se você ficar na força da ayahuasca 30 dias no mês, você não consegue mais produzir. Você não consegue mais ter interação com a sociedade. E a ideia não é essa. Por quê? Por que não consegue? Porque é muito forte. Tira você do contato com o prático. Então tem uma quantidade de vezes que eu acho saudável consagrar por ano. Eu aconselho uma distância razoável de uma consagração para outra, com base na compreensão do que você recebeu na primeira consagração. Então, a limpeza é muito profunda. Você sente o seu corpo limpo, os seus chakras alinhados. Por quê? As cristalizações que ficam na água do teu corpo vão sair através do expurgo. Seja uma sensação de inferioridade, seja um problema, o domínio de alguém sobre você. Essas coisas ficam chipadas em nós através dessas cristalizações. São junções moleculares em torno de uma vibração negativa. E é isso que eu chamo de encantamento. Quando alguém faz um encantamento em você, lança em você uma palavra. Quando alguém lança uma palavra de maldição em você, o seu corpo escuta. Aquilo fica impresso e cristalizado às vezes em alguma parte do seu corpo. Quantas vezes eu atendi pessoas, mulheres que ouviram dos seus pais: você nunca vai ter ninguém. Você é uma vagabunda. E aquilo ficou dentro dela. Aquilo ficou dentro dela. Ou um namorado, um noivo, no momento de ódio. Você nunca vai ser feliz. A mãe. Geralmente a filha tem muito problema com a mãe, né? Você não vai sair de lugar, você não vai sair desse lugar, você não vai a lugar nenhum, você não é nada. Essas coisas ficam
cristalizadas no muco, na água que tem dentro de nós. Uhum. Então, Eu isso vai... imagino. Perdão, desculpa, te Pode cortei. falar, depende, pode falar. Não, eu imagino, porque, por exemplo, como eu te falei, na minha experiência que eu tive com o autoconhecimento, eu entendi que o meu maior problema, eu fui estrupada, né? Para quem não conhece minha história, que eu fui estrupada aos 6, 7 anos de idade. Então, por isso que eu trabalho com essa questão de abuso. Então, fui abusada, né? Para ficar mais não tão pesado. Então, meu problema eu achava que estava relacionado a esse abuso. Quando, enfim, eu entendi que o meu problema sempre foi com a minha mãe, porque eu não me sentia amada e respeitada por ela, me deu exatamente essa sensação que você está falando. Parecia que eu assim, estava flutuando numa situação assim, completamente fora de mim, completamente fora de mim. Então, essa foi mais ou menos essa sensação que eu posso dizer, né? Que realmente parece que eu sou um ser diferente. Mas claro que com o tempo isso foi acabando, foi acabando, foi acabando. E na realidade, sentir como um ser de luz é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou aqui na Terra para poder cumprir alguma missão, pelo menos isso é o que acredito, para que eu seja, né, de fato, isso, né? Eu falo para as pessoas que eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu também sempre falei. Nem o meu medo é morrer sem... Meu medo é morrer sem ter feito o que eu vim fazer aqui. Isso eu me cago. Aí eu tenho medo. Exatamente, mas eu penso a mesma coisa também. E aí, pessoal, tem pergunta? Tem mais pergunta, Day? Pode falar. Tenho mais pergunta. Então, como eu já fui perguntando, né, sobre a droga, você falou que iria explicar um pouquinho melhor. Sobre a droga. Por que não é uma droga? Porque não tem poder adictivo nenhum. Uhum. Porque apesar de ser uma experiência profunda e espiritual, é uma experiência muito intensa para o corpo. Você termina de consagrar não querendo consagrar de novo. Uhum. Você termina a sua experiência como se tivesse atravessado por um inferno. Muito feliz por ter atravessado, mas sem querer voltar lá, entendeu? Claro, não, então, não é fácil, imagina. A consagração ela é muito intensa. E aí acontece o que a gente chama de peia. A peia é a surra que você toma emocionalmente por conta desses altos e baixos, das revelações e desvelos que a bebida vai te mostrando. As questões que vão acontecendo com você durante o seu episódio de consagração. Você vai vendo, enxergando, sentindo, né? Se alinhando com as questões que o universo tem para você. E isso é muito intenso fisicamente. Quando termina, você não quer de novo, como uma droga. Imagina. Você quer ficar bem longe, você nunca mais eu quero pôr a mão nisso. Foi maravilhoso, obrigado. Muito bom, universo, mas tá bom por aí. Daí passa um tempo, você pensa assim, tem mais umas questões para lidar, hein? Eu acho que eu cheguei nesse ponto. Que é como eu te falei, eu já cansei de tanto autoconhecimento do que até então, né, é muito mais comum, no caso, que eu quero dizer, né, de a gente lidar e tal, né, porque eu passei por tudo, passei por psicólogo, psiquiatra, remédio, a inteligência emocional, e aí chegou o momento que, como você mesmo falou, né, agora eu preciso mais, eu quero mais, até porque eu sou muito curiosa e não curiosa no sentido de querer saber da vida dos outros, essas coisas, mas curiosa em querer saber sobre mim mesmo, para eu entender. Então, eu tô nesse momento de estar sedenta mesmo, de entender mais sobre mim para resolver mais algumas questões. Eu já resolvi muitas questões, graças a Deus, mas tem muitas questões que eu preciso resolver e que parece que eu cheguei nesse ponto que eu preciso resolver. Quando eu resolver, eu vou dar o próximo passo que eu tanto espero. E, inclusive, eu quero saber disso, né? Será que eu posso, Dan, fazer isso, né? Será que eu posso fazer estar, né? Tomando ayahuasca? Não sei, de repente tem alguma mulher que pode estar grávida aqui, se ela pode tomar criança. Então, quem pode tomar e quem não pode tomar, né? Qual seria esse filtro? Olha só, toda a casa ayahuasqueira, todo centro de cura, são vários, tem milhares, e essa é uma questão para a gente conversar a respeito, vai ter uma anamnese antes de você entrar no ritual. Uma casa séria vai te examinar, vai ter alguém para sentar com você e perguntar se você está tomando remédio controlado, qual remédio que é,
quais são as suas questões, se você já teve episódios de surto psicótico, todos os acidentes que ocorreram com a ayahuasca no Brasil, todos. Tô falando os mais famosos, né? O filho do cartunista, o neto do Chico Anísio, são casos pontuais que todo mundo menciona quando a gente fala de ayahuasca. São casos de óbito, né? Foram graves. Todos eles têm em algum momento uma falha na comunicação entre o adepto que está experienciando e a casa que está promovendo. Alguém falhou nesse mecanismo. Por quê? Porque uma pessoa que já tinha tido surtos psicóticos, sido internada, estava sob poder de remédio psicotrópico pesadíssimo, jamais poderia ter tomado. Então, Danilo, tem muita gente que toma remédio. Essas pessoas não podem tomar? Sim, podem. Mas elas precisam de uma dieta específica antes, precisa conversar com o seu psiquiatra, se a dose que ele tem pode receber um desmame momentâneo, um retorno depois da experiência, porque o importante é não cruzar as substâncias. Uhum. Então, se você consegue ficar 3, 4 dias depois de um desmame, sem utilizar a medicação, com o aval do seu psiquiatra, você pode consagrar. Isso é a minha concepção, tá? Sim. Tem gente por aí e tem gente má de todas as formas em todos os lugares, sabe disso. Que não vai perguntar nada. Se você chegar com o dinheiro, você vai fazer a consagração e acabou. Sim. Na minha concepção é conversar com o psiquiatra com antecedência, fazer um preparo, depois dessa conversa, a liberação, um desmame rápido. Tanto é que, assim, cortando aí, tanto é que se você não fosse uma pessoa séria, de tanto que eu tava desesperada, já querendo saber como é que eu faço, não sei o quê, como é que faz para marcar, você já teria me atendido, né? Não sei se fala assim, já teria feito minha consagração e tanto faz, né? Você não, né? Mas a gente tem que conversar, tem uma conversa longa. E aí, o cara falou aqui, ó, olha só, é importante fazer menção disso aqui. É difícil quem faz anamnese, ao menos aqui em Floripa. O João é um filho na fé, meu, um filho distante. É um filho fala assim, uma pessoa que eu conduzi por algum momento. E é um artista incrível. Olha, realmente, tem gente que não faz, como tá vendo ele falando? Não conheço ninguém, tá vendo? E isso é triste, por quê? Porque é nesse coma, é nesse gap que surgem os problemas. Sim, claro. A pessoa tá tão desesperada, né? Que é como eu falei, por exemplo, eu ainda, graças a Deus, não estava na questão do desespero. Mas eu estou extremamente aberta para isso. Então, quando eu te procurei, não, ela que me procurou, então, se fosse uma pessoa, né, que iria atuar de uma forma ruim, de uma forma errada, você não, vou cobrar aqui, tanto é que eu não sei nem o preço, vou cobrar aqui, sei lá, quantos R$ 1.000 e foda-se, né, vai ter que pagar de qualquer jeito. E nem chega na casa... Oi? Quiser falar? E aí, assim, por exemplo, grávida, tem algum problema? Por exemplo, a mulher... Sim, ok, vamos lá. Olha, já vi tomando, grávida, já vi dando para bebê de colo, já vi. Nas tribos, você vê com mais frequência ainda. Você vê criança pequena mesmo, de 4, 5 anos, tomando ayahuasca. Tomando no ritual mesmo. Sim. Tem um amigo meu que, inclusive, a esposa dele está aqui na live, a Alana. Dá um oi aí, Alana, se estiver aqui. Esposa do Van Berg. Que o bebê tomou no colo. E que se tiver tomando, que eles fazem consagrações, eles têm uma casa. Se tiver tomando, Joãozinho vê, e não der para ele, fica muito triste. Ele tem que tomar. Então, e aí é que está a questão. Eu não posso dizer nem que sim e nem que não. É um caso a se avaliar na anamnese. Como estão os seus exames? Como está a sua pressão arterial? Como está a sua dieta? Seu peso está legal? Você está se alimentando bem? Você está nutrida? Está tudo ok com a sua gestação? Se eu vejo um relatório desse, de tudo ok, e a mãe fala, eu quero tomar, jamais eu impediria, porque os nativos fazem assim.
Uhum. Inclusive, tem tribos que usam o uni, que é o nome da ayahuasca. Nas tribos, usam o uni durante o parto, para você ter uma ideia. A mãe toma a ayahuasca para dar a luz e as boas-vindas à criança física e ao espírito dela. Uhum. Então, nesse momento, a mãe tem visões, vê os animais de poder da criança, recebe a orientação de qual nome colocar. Então, o pai e a mãe, no momento do parto, estão sob o efeito da ayahuasca. Coisa mais linda. Imagina. É uma cultura voltada para as forças da natureza. A gente também podia ser, mas a gente foi meio dominado pelo Ocidente, né? Uhum. Mas nós não somos daqui. Todos nós temos uma influência muito forte dos povos egípcios e africanos, né? O povo africano trouxe a fé dos orixás para o nosso país. Então, tem muita coisa que podia ser mais espiritual em nós, mas a gente é muito medroso ainda. E a gente tem muita conexão com as crenças limitantes, tradicionalistas da religião dos nossos pais. Uhum. Eu falo Entendi. isso até como uma crítica. Você vai conhecer gente que frequenta terreiro há anos, gente que já é de orixá há anos, mas que vai batizar o filho na igreja católica. Estou dando um exemplo. Sim. A pessoa tem uma fé de terreiro, mas vai batizar na igreja. Uhum. Mantém a fé e o contato com a igreja. E a igreja cristã é muito forte no Brasil. Uhum. E o cristianismo é meio autoritário na fé, né? Então, a questão de desenvolvimento pessoal e o universalismo, que é o contato com as forças da natureza, e com a espiritualidade plural, é muito sabotado no nosso país por conta da força dessa religião que se diz monoteísta, né? Uhum. Mas você vê que coisa interessante. Para o muçulmano, o catolicismo não é monoteísta. Porque quando você fala Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para o muçulmano são 3 deuses. Então eles chamam de politeísmo. Então é uma questão de visão. Sim. Agora, voltando para nós. Voltando. Nós precisamos ter uma visão mais universalista, menos centrada em dogma e mais aberta para a transformação. Aí a gente consegue começar a absorver o que precisa ser realmente absorvido da espiritualidade. Uhum. Voltando aqui a essas perguntas, eu acho que de repente casa, né, com essa questão de quem pode, quem não pode tomar. A Vani perguntou o seguinte, se é preciso alguma preparação para tomar essa bebida. No caso, eu não entendi se preparação minha, no caso da pessoa que vai participar da consagração, ou a preparação mesmo. Porque eu acho que a preparação você já tinha falado quando ela fez essa pergunta, né? Que tem que fazer a junção das duas. Então, eu acredito minha preparação. Se eu não estou tomando nenhum remédio, é aquelas questões que você falou, né? Se eu não estou tomando nenhum remédio. A preparação é fácil, Dai. Por exemplo, se a gente vai consagrar na sexta-feira, o que eu sugiro? Que a partir de quarta-feira, de quarta a sexta-feira, você não coma carne vermelha, não transe, não coma chocolate, não coma nada muito gorduroso. Por quê? Os 3 dias comendo mais leve. Para que a sua consagração seja mais fácil. Porque absorvendo essas coisas de densidade muito alta e de alto teor calórico e força, e às vezes até muito produto químico, você pode ter uma consagração mais dolorosa, mais dura, mais difícil, porque você vai estar mais denso e mais cheio de energia densa. Então, se abstém do sexo e do chocolate, da carne vermelha e da bebida. Para quê? Para ser mais fácil, para você aproveitar melhor. Isso é uma religião, isso é uma imposição? Não, é uma questão prática. Até se você precisar passar por um expurgo e te der a limpeza pelo vômito, por exemplo, se você tiver com a barriga cheia de carne vermelha, você vai ter um trabalhão. Então, você vai reduzindo, vai comendo menos duro, menos forte, menos denso, até chegar na consagração. Depois pode comer normal. Se você quiser manter a força da consagração por mais tempo, é também a mesma coisa. Você vai dosando, aproveita
para dosar com quem você vai se conectar, uma coisa que pouca gente fala, hein? Vou falar que é uma coisa interessante. Quando você transa, quando tem o sexo, se conecta com a pessoa no campo astral. Tem um fio energético que fica conectado. Todas as pessoas com quem a gente transa ficam conectadas a nós com um fio energético. Ou seja, tem gente que é um verdadeiro tricô. E aí você se conecta a essa pessoa que é esse tricôzão do mal. Todo mundo que tiver mal espiritualmente influencia você por efeito rebote. É uma retroalimentação de energia negativa. Então, o que eu sugiro? Limpeza e desconexão do campo energético. Isso é possível fazer, eu faço isso e é muito importante. Você fazer um desligamento do fio energético que liga você à pessoa com quem você se relacionou. E isso, às vezes, Dai, é o responsável pelo não sucesso, pelo insucesso da pessoa nos relacionamentos depois. Às vezes ela se conectou com alguém que é um buraco negro energético e acaba que o próximo relacionamento fica manco porque ela não se desligou do anterior e do outro, e do outro, e do outro. Então, eu faço esse processo de desligamento de forma xamânica também, é muito funcional. Nossa, que ótimo! Arrasou! É para aí que eu vou mesmo, para poder desenterrar logo o amor da minha vida. Mas, assim, e tem muita coisa que se abre depois. Né? Tem muita coisa que se abre depois das consagrações, justamente por isso. Você faz uma limpeza e aí as energias que estão destinadas à sua egrégora real, à sua vida, te encontram. Porque antes você estava tão fora de sintonia, às vezes está tão fora de sintonia da sua energia primária, central, que você começa a magnetizar o que não é para você e gente que não é para você. Sim, exatamente, né? Que é a tal da energia que às vezes foge do nosso conhecimento. E agora, Exatamente. assim, eu tenho algumas outras, tem mais umas 3 perguntas aqui. Manda bronca. Eu vi você falando aí, por exemplo, se marca na sexta-feira. Mas tem um dia específico, por exemplo, a sexta-feira seria um melhor dia para poder fazer esse ritual? Não, qualquer dia. Aí é questão logística. Eu gosto muito do sábado, por quê? Porque geralmente ninguém trabalha no domingo. E seria muito interessante que você não precisasse trabalhar no outro dia. Você está na força, está cheio de alegria, está cheio de felicidades, né? E seria bom você poder descansar nesse dia. Tomar uma sopinha e ouvir uma boa música e aproveitar aquilo que dá. Eu me lembro muito bem do dia seguinte da minha primeira consagração. Eu sou uma das pessoas com a mente mais barulhenta que eu conheço. A minha mente sempre foi uma orquestra sinfônica, às vezes 3, funcionando simultaneamente e muito difícil de eu me concentrar por conta disso. Mas eu diria que o maior ganho da minha primeira consagração, a coisa mais profunda, que me marcou mais, foi acordar no outro dia e ouvir o silêncio na minha mente. Nossa, que delícia! Imagino. Silêncio pacífico, coisa fora do comum. E aí, vamos lá. Então, assim, por exemplo, onde eu conseguiria fazer essa consagração? Por exemplo, já percebi que você, né? Já percebi, não. Desde quando a gente conversou, você é a pessoa específica para poder me auxiliar nessa consagração. Mas onde ela seria? Ela seria tipo na floresta também? Tem um espaço? Vou te ser sincero, não gosto de floresta. Tem muita gente que gosta de ir para a floresta consagrar. Eu não gosto. Por que, Danilo? Porque se acontecer alguma coisa com você lá, como é que eu chamo um helicóptero, um avião? Então eu gosto muito do meu centro, da minha casa de cura ser no centro da cidade. A 5 minutos do hospital mais próximo. Ah, mas é grave assim? Não é grave assim, mas eu gosto dessa segurança. Tem toda a segurança ali, claro. Internet, a rua aqui é fácil de chegar, no centro da cidade. Então, onde consagrar? Eu aconselho as pessoas a procurarem saber da idoneidade daqueles que conduzem a consagração. Porque gente é gente em todo lugar. Sim, infelizmente. E vai ter gente tosca e gente legal em todos os segmentos. O meio ayahuasqueiro não é diferente. Tem gente tosca e não é pouco. Então, pesquisar, pega o CPF do cara, põe no Google, pega a informação,
Pega o nome. Pega o nome. Vai Uhum. lá ver se o cara está procurado pela polícia. Sim. Vê se não é um cara sem caráter. Entra nos grupos, pergunta, ó, fulano, esse aqui, ó, tá consagrando aqui, o que vocês acham? Então, em cada estado do país, hoje eu tenho parceiros de idôneos que eu conheço. Uhum. Se alguém que está nos ouvindo agora quiser consagrar e não está em São Paulo, não está perto de mim aqui, eu tenho que indicar. Tem que indicar em Natal, tem que indicar em Minas, tem que indicar em Sergipe, tenho que indicar em Florianópolis, eu tenho que indicar em várias partes do Brasil. Então, é só me mandar uma mensagem que a gente indica um cara bacana, uma pessoa bacana. Eu já quero marcar logo o meu aí. Bora, Mas, assim, bora. claro que diante de tudo isso que a gente conversou, né? Conversamos sobre muitas coisas, sobre vários assuntos. Com certeza me deu, assim, uma clareada, né? Eu já estava querendo fazer, agora que eu querendo em meio, querendo em dobro, aliás. Mas, assim, querendo ou não, ainda assim, pelo fato de você ter falado, né, de ter um local seguro, né, acho que, de repente, para a gente poder finalizar, então, diante de tudo que foi dito. Dai, local seguro, se for um homem sacerdote, tem que ter a presença de mulheres para trazer segurança para a mulher que está consagrando, para saber que tem mulher com ela, para eu não precisar tocar em você em momento nenhum do ritual, para você ter essa certeza, que eu não vou te tocar em momento nenhum do ritual. Vai ter uma mulher com você. Isso é importantíssimo e é importante que as mulheres sempre pensem isso. Não existe nenhuma hipótese o homem colocando a mão na mulher, questões sexuais envolvendo a ayahuasca. Não pode existir. Se acontecer, se te tocaram numa cerimônia, chama a polícia, sai daí, vai para a delegacia, denuncia, porque está errado. Então, essa é a segurança que eu ofereço. Interessantíssimo isso. É muito importante, né, saber dessa informação, porque, assim, como é algo realmente ainda desconhecido por muitas pessoas, então, por exemplo, se você fosse pegar em qualquer parte íntima minha, de repente eu ia achar que isso é normal. Né? Então, esse esclarecimento aqui é extremamente importante, né? Isso acontece, Dai. Acontece porque as pessoas chegam vulneráveis, às vezes com mazelas e dores muito profundas, e elas se deixam conduzir, e às vezes o condutor não é de bom caráter. Vou dar um exemplo, aquele João de Deus aí. Ó. As coisas que aquele homem fez são... assim, olha, vai passar muitos anos até aparecer um monstro daquele de novo. Aquilo foi... Porque assim, já tinha existido muitos outros serial killers ou maníacos e psicopatas, mas a questão é que ele utiliza muito a fragilidade, né? Exatamente. Então, aqui na casa de Curaurê, espaço 5 elementos, quando uma mulher chega para uma consagração individual, vai ter no mínimo um casal mesmo, casado, mulher e homem, junto comigo para acompanhar. Uma mulher vai tocar você se precisar te conduzir para o banheiro, se precisar te dar alguma orientação, porque a gente essa geração é muito machucada. Então essa segurança precisa ser oferecida. Exatamente. E assim, por exemplo, como eu trabalho muito com essas mulheres que foram abusadas, né? Ela está sendo abusada e ela não está sabendo que ela está sendo abusada. Então, seria muito fácil, né, estar num ambiente desse, onde ela está procurando ajuda e ser abusada também, porque ela não sabe que deveria passar por aquilo, né? Então, esse esclarecimento é extremamente importante mesmo. Então, assim, nossa, sem sombra de dúvida, foi extremamente importante você falar sobre isso. E deixa eu te falar, em qual cidade, onde eu consigo te encontrar, pelo amor de Deus? Em Taubaté, no interior de São Paulo. Estou aqui no centro da cidade, Rua Cônego Almeida 445, minha cidade natal. Eu nasci aqui. Minha mãe mora aqui, meu pai era natural dessa cidade, sou muito conhecido aqui. E tem uma outra coisa, dependendo da quantidade de pessoas que a gente fechar para uma cerimônia, eu vou até a cidade da pessoa também, sem problema nenhum. Digamos que você, por exemplo, feche com mais 5 mulheres para consagração.
Uhum. Eu combino uma equipe, nós vamos até vocês. Uhum. A gente combina uma forma e faz, sem problema nenhum. Mas eu estou aqui em Taubaté e aqui a gente faz consagrações individuais e de grupos pequenos, porque eu não acredito em consagração de ayahuasca em grupos muito grandes, justamente para poder manter a qualidade da consagração, justamente, Betão, Alberto, tudo bem? Justamente para poder manter a qualidade do atendimento, da pagelança que vai ser realizada. Porque existe uma pagelança em cada consagração. Vai ter um momento que você vai estar lidando com essas questões de forma, às vezes, talvez dolorosa. Você vai precisar de uma maraca, vai precisar de um rezo, vai precisar de uma força específica e que a gente esteja atento para isso. Então, como que você faz isso se tiver 60 pessoas? É. Então, eu não concordo muito com consagrações de grupo, entendeu? A minha base é andina. O xamanismo dos Andes é o xamanismo que nos influencia diretamente. Então, eu acredito na consagração mais intimista para pouquíssimas pessoas, talvez só a família. Ou a pessoa, o adepto, a medicina, o xamã e sua equipe. No caso de uma mulher, ele sempre vai ter uma equipe. Aí, vamos lá. Né? Aqui agora eu já estou divagando, já fazendo outras situações aqui. Aí, se eu participo dessa consagração, logo após eu preciso fazer alguma coisa no sentido dentro mesmo do espaço, né? Além do expurgo que de repente eu possa vir a ter e tal. Mas assim, por exemplo, eu preciso descansar, eu preciso dormir. Sim, nada de pegar a estrada em seguida, nada de ir embora em seguida. Você precisa descansar. E quando acordar, de acordo com o que o corpo acordou, você tomar um chá, um caldo de vegetais, talvez, um bom suco de fruta, para poder ir acordando o seu organismo de forma natural. E também ganhar o centro, né? Uhum. Ganhar o centro, retornar, né? É importante que o seu sistema nervoso central se reequilibre, porque ele passa por um turbilhão. É um despejo de serotonina gigantesco. Uhum. É isso que o DMT faz. Você sente as descargas de serotonina, a alegria, e é uma alegria diferente. É uma alegria sem porquê. A alegria do seu corpo, da sua mecânica corporal. Aí, no caso, eu acho que tem mais duas perguntas aqui. Uma minha. Fica à vontade, estou tranquilo. No caso, ele está perguntando aqui quanto tempo depois para retornar, né? Por exemplo, vamos supor, vou fazer amanhã minha consagração. Aí, quanto tempo depois? Eu acho que na realidade você já respondeu, né? Quando achar que eu preciso dar mais uma upgrade, né? Para fazer uma nova consagração? Isso. O Danilo, eu lido da seguinte forma. Eu espero sentir a vontade de sentir o chamado. Uhum. Você já está sendo chamado, você sabe que está chegando a sua hora de consagrar. Uhum. Você vai saber quando é a hora de voltar. Uhum. Então, isso não pode ser uma norma. A gente vai consagrar aqui de 15 em 15 dias. Tem lugar que é assim, eu não consigo entender. Sim. Eu não consigo entender. Porque, deixa eu te contar. Eu fiz uma consagração há um mês atrás. E a minha consagração antes dessa foi há 6 meses atrás. Uhum. Um intervalo de 6 meses, que é mais ou menos o intervalo que o Will Smith também está usando. Está fazendo 2 por ano. O Will Smith está consagrando 2 vezes por ano. O Tyson já consagrou umas 10 vezes também, 1 vez, 2 vezes por ano. Eu acho que é um prazo bom, 1 vez por ano, 2 por ano, no máximo. Porque 6 meses é pouco tempo para você colocar em prática tudo que você entendeu. Entendo. Sabe quando a gente fica viciado em curso? Eu tive essa época na minha vida. Eu gastava uma grana terrível com curso. Olha, era para eu ter hoje milhões na bolsa se eu não tivesse. Eu gastei muito com curso e viagens a minha vida toda. E saía de um e entrava no outro, sem dar prazo para aquilo para funcionar.
Tem até alguns cursos antigamente, hoje não, que virou meio carne de vaca, mas curso PNL tinha um prazo que você podia fazer. Tipo, Uhum. você fazia o Master Practitioner, o Practitioner, só depois de um ano você podia fazer Master, porque você tinha Uhum. que ter um ano para colocar aquilo tudo em prática, né? É. Então, É por isso que tá tendo meu chamado aí, né? Que eu participei desse processo, tem que uns 7 anos, né? Onde eu me encontrei de alguma forma. E seu aí Master, agora eu vou num evento, eu vou em outro, e aí eu não consigo mais me conectar com esses eventos, sim, né? tem Teve uma hora que agora. você olha assim, o cara começa a falar, poxa vida, eu já comi isso aí 10 vezes. Então, não vai mais. Então, por isso que eu falei, não, eu acho, nossa, uma coisa diferente, uma situação diferente, é uma experiência diferente e é exatamente relacionado ao que eu sou apaixonada, que é o autoconhecimento, né? Então, eu falei, nossa, é isso que eu preciso fazer. Então, teve esse fim de semana, por exemplo, um mega evento, todo mundo, você não vai não, você sempre tá nesses eventos e tal, não sei o que, eu falei, não aguento mais. Não Também aguento não. mais, Ó, vou te cansei. falar uma coisa, eu ganhei do Tony Robbins, ganhei o momento. Então você só precisa pagar passagem, esse cara, de verdade, nem a passagem tá afim de pagar, mas porque eu sei para onde ele vai. Então. Eu já sei. Não Uhum. adianta mais. E assim, ó, essa é a questão mais profunda. Quando você assistiu Interestelar, Não. Uhum. assiste. Viu. Importante. Viu. Filme incrível. Fala sobre o multiverso, a teoria das cordas. Uhum. Quando você entende que o ser humano está enxergando mais para fora nas viagens espaciais, ao passo que ele está entrando mais para dentro, você percebe que talvez você não precise receber mais informação, mas talvez despertar a informação que já está em você. Sim, claro. E Uhum. aí uma coisa interessante a respeito da palavra educação, educação vem da raiz etimológica educir, que quer dizer trazer de dentro. Então a verdadeira educação vai mexer com o que você trouxe de informação inerente do seu indivíduo. Uhum. Porque talvez empurrar conhecimento goela abaixo não vai te trazer nenhum despertamento maior, não vai te iluminar. Uhum. E a iluminação, ela é esse momento onde você acha a chave para aquela gaveta que estava fechada aí dentro. Uhum. Iluminação não tem a ver com eu recebendo conhecimento de alguém. Eu não conheço nenhum mestre que foi iluminado recebendo conhecimento de alguém. Não Uhum. existe Claro. nenhuma história de mestre ou mentor que pisou essa terra que foi iluminado recebendo um curso. Os mestres e mentores que fazem diferença na vida das pessoas são aquelas pessoas que acharam uma chave dentro de si mesmos para abrir uma gaveta dentro de si mesmos que eles desconheciam a existência. Tem uma gaveta dentro da DAI e aí em algum lugar tem uma chave. Uhum. E essa chave, quando você encontra e abre a sua gaveta, essa gaveta invisível, essa gaveta que você não tem conhecimento, onde ela se encontra dentro do seu complexo de existência, na hora que você encontrar essa gaveta com a chave, aí está a iluminação. Uhum. Não está em curso mais. Passou. Foi bom? É Foi. bom. É bom. Tem um momento que salva a gente. Sim. Tem um momento. Nossa, eu fui salvo. Eu fui salvo em cursos. Eu fui salvo recebendo informação e conhecimento. Mas eu não quero mais ser iluminado. Uhum. Passou essa fase da minha vida. Agora eu quero iluminar. Sim. E essa é a diferença. Eu me torno Uhum. um agente iluminador quando eu acendo de dentro para fora. Então, acho muito válido, não estou pichando quem vai, mas tem um estágio, tem momentos, eu acho. Exatamente. Tem a frase, né, que fala, tem aquele momento que você senta para aprender e o momento que você levanta para ensinar, né? Mais uma pergunta. Fica à vontade, fica à vontade. Manda bronca. Vamos lá, esse período de consagração, né? Porque
vamos lá, eu tenho que pensar que vou sair aqui de Alphaville, vou pro Taubaté, né? Já ia falar Tatuapé, que é mais familiar para mim aqui, né? Ir lá para Tatuapé. Então, vou lá para Taubaté. Então, eu sei que eu vou ter o tempo de sair daqui de Alphaville, ir para Taubaté. E quanto tempo, no caso, que, assim, claro que eu imagino por tudo que foi conversado, que cada pessoa tem uma situação. Mas vamos lá. Quanto tempo que eu teria que reservar para eu poder participar dessa consagração e ainda ter esse tempo, né, de descansar aí, né? Porque eu vou ter que acalmar meus ânimos aí mesmo. Isso. Vou dizer como o pessoal faz. O pessoal costuma chegar aqui meio-dia, 1 da tarde no sábado. Se organiza, se aloja, aqui no lugar para ficar. E você é alojado tranquilamente aqui. Organizamos o ritual. O ritual, eu gosto de começar o ritual por volta das 21 horas. Por quê, Danilo? Porque eu gosto da força da noite. E do impacto que a força do magnetismo lunar tem na consagração. Não existe momento mais importante espiritualmente do que o momento noturno. Então, também é muito bacana a força do fogo no ritual. E à noite você consegue perceber isso tudo. Então, a gente começando às 21 horas, você vai tomar uma dose de ayahuasca que vai te dar um trabalho de aproximadamente 4 horas. 9, 10, 11, 12. Com a graça da espiritualidade e das forças da natureza, por volta das 0h30 a 1h da manhã, você já está com os 2 pés no chão, aterrissada, com a cumbuquinha de sopa bem quentinha na mão, um cobertor nas costas e muito feliz. Então, tomou a canjiquinha, tomou a cambuquinha de sopa, vai para o seu banho, tomou o banho, trocou de roupa, vai dormir. Aí é dormir até a hora que o corpo acordar. Entendi. Então é reservar 24 horas, né? É uma viagem mesmo. Exato. Aí tem 2 opções. Pode ficar aqui e pode também, nesse momento, uma das moças que trabalham com a gente aqui, te deixar no hotel que você reservou. Você, Danilo, gostaria de dormir no hotel, dormir reservadamente, sem problema nenhum. Fez a consagração, a gente coloca você no carro, a moça vai conduzir você até o seu apartamento, te ajudar, porque você vai estar com seus planos, juízos alocados, está tudo tranquilo, manejando tudo bem. E aí você vai dormir no seu ar-condicionado, tranquilo, bem confortável no hotel, se quiser, quer dizer assim. A gente fala assim, o Danilo é xamã gourmet. Exatamente, sou mesmo. Claro, eu acho que se eu puder tornar confortável por seu único trabalho, seu trabalho espiritual interno, para mim é isso que eu vou fazer. Então, e tem a opção de dormir aqui, sem problema nenhum. Danilo, tô meio quebrado de grana, não quero pagar o hotel. Tem problema. Tá dentro aqui, pode dormir aqui, sem problema nenhum. Ou a gente leva você para o hotel que você reservou e já tá lá. Suas coisas que você chegou meio-dia, já se alojou e vem para cá. Se quiser, se chegar no sábado, dá tempo de comer um pastel na feira, tomar um caldo de cana. A feira aqui em Taubaté é maravilhosa. É uma cidade turística por conta do Monteiro Lobato, Mazarope, etc. Então você pode sim usar essa parte da tarde para passear, dar uma passeada, dar uma olhada na cidade sem problema nenhum. E aí, quando der o horário da consagração, você vai chegar para cá facilmente de Uber, sem problema nenhum, ou nós vamos buscar também sem problema. Edilson está falando, não é preciso, vamos nós dois. Ele é lá da minha cidade. Meu amigo de infância. E aí, no caso, ele perguntou aí também, no caso, né? Que é essa questão que a gente sabe, né? Que faz muito sentido. Que ele perguntando aí se precisa frequentar algum centro. Eu acredito que não, mas assim, no caso, as pessoas que a gente tem que ter contato, né? Porque uma vez que a gente está supostamente fez uma limpeza ali, deu uma, né, um mega ultra upgrade, né?
Então, assim, se teria como a gente ter acesso, de repente, às pessoas que já foram consagradas, né? Eu vi que teve algumas pessoas aqui que já foram consagradas para a gente montar um grupo, entrar num grupo, para a gente se conversar. Eu tenho um grupo de cuidado de pessoas que eu cuido ao redor do Brasil. A gente tem reuniões semanais onde nós trabalhamos a respeito de espiritualidade prática. Tem inclusive um curso chamado Benzimento, Patuás e Banhos Mágicos, que é um curso que ensina você a cuidar de você mesmo espiritualmente na prática. Quais as ervas para isso, quais as ervas para aquilo, como fazer um banho de descarrego, como fazer um banho de limpeza e as informações necessárias para você cuidar de você sem precisar contar com algum terreiro, algum pai de santo. Então você ter a sua espiritualidade prática dentro de casa. Tem também essa possibilidade. Eu, de forma geral, vou acompanhar de maneira presente todas as questões que você apresentar. De forma geral, vocês podem contar, se o Edilson quiser vir também, passou por mim aqui, acompanhamento vitalício. Ai, ótimo, perfeito, porque assim, não tem jeito, né? Uma vez que você entra naquele meio, é necessário que você tenha pessoas ali próximas, né, para poder estar sempre conversando sobre aquilo, para não cair. Claro, nós somos seres humanos e a gente cai em tentação, né? Mas para que pelo menos esteja um pouco mais seguro, né? Para que as coisas realmente andem da melhor forma possível, né? E uma coisa legal, Dai, é que você não precisa pensar em mudar nada em você por conta da ayahuasca, porque tudo que for preciso acontecer, acontece naturalmente. Glória a Deus. Só com a recomendação, só com a reconfiguração do seu sistema energético, as coisas ao seu redor já são reorganizadas. Olha o André falando aqui. Obrigado, André. O André está lá em Natal. E eu acompanho ele daqui. O André é meu amigo aqui. Eu acompanho ele também direto, online. Então, basicamente, eu costumo falar, o que você precisa para consagrar ayahuasca, então? Somente querer. Só. É querer se disponibilizar de forma corajosa e mergulhar. E o restante, a ayahuasca vai configurando as coisas ao seu redor. Por quê que a ayahuasca ela vai andar comigo, como fosse Jesus? Não é isso. É que ela vai configurar o seu campo energético de uma forma que quem tem que ir embora, vai embora. Glória a Deus. Caminho que tem que abrir, abre. É impressionante. Por quê? Porque você está inteiro. Só por isso. Que ótimo. Preciso disso urgente. Só não vou esse fim de semana que é aniversário da minha filha. Vamos combinar. Vamos alinhar isso aí depois, offline. Tranquilíssimo. Nossa, meu Deus, amei. Assim, tirou milhares de dúvidas minhas, assim, me deu ainda mais vontade aí, ó. Edilson falando, só eu entendo a calmaria que eles tinham, tá vendo? Então eu preciso. Minha família, dos meus avós faziam, ó que legal. Legal. Tem uma outra coisa aqui, ó. Por que tem sempre xamânicos que optam por não encerrar a cerimônia de ayahuasca com rapé? Essa é uma outra medicina, Dai. O rapé xamânico, que é uma medicina fantástica. Aí fica para um outro capítulo. Tá bom. Eu já ia falar rapé, para mim, eu tenho até aqui em casa, que é quando a gente resfria, né, para poder... Rapé, ele é colocado, assim, ó. É um pó de árvore com tabaco. São várias árvores e plantas diferentes. A gente coloca assim, ó. E coloca no nariz da pessoa e sopra. Com um rezo específico, uma intenção específica. E esse é assunto para uma outra live. Ai, meu Deus, é muita coisa. Já tô encantada. Ó, essa medicina aqui, há pouco tempo atrás, eu recebi um rapaz aqui, cocainômano, profundamente mergulhado na adicção da cocaína. Apliquei o rapé nele, um rapé de jurema preta. Eita! Olha, meu assistente Google tá falando aqui com a gente. E aí ele passou por um processo de limpeza e está 6 meses sem usar cocaína. Ai, glória a Deus. Então, é uma coisa importante e fantástica conhecer a respeito da medicina do rapé. Aí ele perguntou por que alguns centros xamânicos não querem usar o rapé no fim das cerimônias.
E eu explico, é porque alguns centros xamânicos não estudaram todo o livro, não se conectaram com toda a medicina. Alguns se conectam com poucas partes da medicina. Alguns têm um pouco de preconceito, porque a nossa É só porque estuda. ele tá falando aí o que eu falei, né? Que a gente lá da nossa cidade, a gente usa um negócio chamado rapé também, que é um pozinho preto também, que é um tabaco também. Que vem na Coloca no latinha, nariz né? pra Põe na espirrar. latinha, que vem da latinha, né? Então, esse da latinha é uma variação do rapé xamânico, que é um pouco mais intenso, é uma quantidade um pouco maior. Deixa eu te mostrar aqui. Nossa, eu tenho aqui em casa, é só resfriar, meu filho. Ó, o Ó, rapézinho no nariz. esse aqui é o de Artemisia. Aí a gente coloca dentro do tem o autoaplicador também. Tem uma ferramenta para autoaplicação, que é essa aqui, ó. Que chique. Que Nossa, aqui encaixa no a gente nariz coloca no nariz mesmo. e Fica com o sopra. nariz marrom. Fica. Até minha menina faz isso, minha filha já. Aí ela coloca, ela vai, espirra, espirra, espirra. E é maravilhoso. Não, é ótimo, sim. É ótimo, né? Nossa, Dan, assim, eu não sei, já passamos mais de uma hora, né? Que bom que a live não caiu, né? Que tem umas que depois que passa de 60 minutos cai. Assim, eu fiquei realmente mais animada ainda, Tá né? Eu acho motivada para vir? muito animada. Meu Deus, porque assim, realmente eu tô nesse momento, né? Que eu tô sentindo que minha energia tá fraca demais e assim. Apesar de aplicar técnicas, ferramentas, né, de buscar Deus, assim, ainda assim eu sinto que ela tá muito minada. E eu falei, Jesus, o que eu faço para resolver? O que eu faço para resolver? E como eu falei, né, fui ouvindo, né, sobre a ayahuasca daqui, dali, lá. Falei, preciso fazer, mas completamente sem informação. E agora, com todas essas informações que eu recebi, claro que eu imagino que tem pessoas aí que ainda têm algumas curiosidades, né? Com certeza eu vou pegar o telefone aqui depois mandar várias mensagens para você ainda tendo mais curiosidades ainda, né? Mas assim, eu acho que um supra-sumo que eu realmente precisava saber para tomar a decisão, pelo menos para mim, valeu muito a pena, né? Pelo que eu percebi do Edilson aqui, da Vani também, e as outras pessoas que já fizeram. Então, assim, eu estou extremamente encantada, né, com essa consagração, com esse ritual. E eu realmente acredito muito que ele possa vir, né, a somar muito na minha vida. E depois a gente faz uma pós-live aqui para poder falar de toda a experiência que eu vivi. Isso é legal. Você pode fazer um vídeo, né? Gravar se organizando para vir, a gente filma você na cerimônia, faz um compilado depois, fica legal. Com certeza, vamos fazer tudo isso, né? Realmente E esse fim de semana, porque já é aniversário da minha filha, já tá com a programação lotada, mas aí a gente combina aí para a próxima em diante. estamos à disposição. Meu prazer é o desenvolvimento pessoal e assim, minha formação de base é a psicanálise, né? E eu desenvolvi um método de escuta curativa com base na ciência da floresta e eu tenho visto um resultado muito potente através das medicinas. E é o que eu costumo dizer, é romper e fluir. É isso que às vezes precisa. Uma limpeza, um rompimento para poder fluir para a próxima etapa. E é assim, entender que existe uma forma de você acessar o seu potencial total. Eu tenho Eu falo para as pessoas, certeza disso, tenho o certeza. potencial total precisa ser liberado. E enquanto ele não é liberado, a gente vai se sentindo incomodado. E isso é uma ferramenta também. Esse incômodo tem a ver com tudo que você já construiu. Você sabe que você não está na sua potência total. Não. Por isso a busca. Por isso a busca. Exatamente. Então, Nossa, tem eu acho que tem eu já uma lenda. explorei vários cantos e aquilo que realmente não vai. Tem uma lenda que um deus, quando eu falo um deus, é um dos deuses de vários panteões, para não ter que mencionar qual. Um deus decidiu que ia esconder a cabeça dele num lugar onde homem nenhum ia encontrar. Pessoal, olha, eu vou esconder a minha cabeça, a minha mente, num lugar
muito profundo, onde o homem nenhum vai conseguir encontrar. E quem conseguir encontrar vai ativar a sua própria divindade. Começou uma busca, todo mundo procurando. Um foi para a Lua, outro foi para Marte. Um pegou um submarino de ouro e desceu até a profundeza do abismo mais profundo. Foi até lá no fundo, não encontrou nada. E eles, todos cansados, voltaram para dentro do templo onde aquele Deus estava, sem a cabeça. E aí, naquele lugar, o sacerdote perguntou: cadê a cabeça? Vocês não encontraram? E eles falaram: não, a gente foi no mais altos céus, descemos até a profundidade do abismo, não encontramos a cabeça de Deus. Daí ele falou assim: mas vocês não foram no lugar mais profundo ainda. E eles perguntaram: qual que é o lugar mais profundo? Ele falou assim: o coração de vocês. E esse é o lugar. E é por isso que eu sou apaixonado pela ayahuasca. Ela não fala de nada externo. Ela me conduz numa busca para dentro de mim. E é isso. Mas o real é isso, né? E por isso que eu fiquei mais fascinada ainda, porque assim, a resposta não está na minha mãe, não está no meu pai, não está na minha filha. A resposta está dentro de mim. São problemas meus comigo mesmo, né? Então, é desse. Aí, ó, o Edilson está desse. Não, nós vamos ter que segurar a mão e ir, porque somos nós dois. Estou desse jeito também. Nossa, nada. Não sinto tesão, não sinto alegria, não sinto. Nossa, nada. Tem coisas que acontecem comigo, nossa, outras pessoas, ai, e eu, legal. Então, tô nessa fase mesmo. Tá na hora. É isso, então, vou mandar mensagem para você aí pra gente marcar, tá? Direitinho. Beleza. Mas realmente só tenho que agradecer demais, demais. Agradeço seu coração, né? Assim, de eu te agradeço. Informações e obrigada mesmo. Obrigada, parabéns por esse não só trabalho, né? Por esse propósito, esse dom que você tem desenvolvido, que você achou o chamado e, enfim, realmente está trazendo, né, esse chamado para outras pessoas. Então, assim, parabéns mesmo, né? Nem todo mundo tem de repente, esse coração aberto como você tem. Então, assim, só realmente tenho muito que agradecer, né? Por toda entrega que você fez aqui e faz, né? Constantemente para ajudar outras pessoas. Então, mas muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo seu coração, por você também estar sendo tocha para que outros se seguiem através da sua luz, né? Que a gente se deixa queimar para ser luz iluminar para o outro. E você tem feito isso de forma muito excelente também. E eu que agradeço a sua disposição, as perguntas e a vontade de estar sabendo e de estar aqui. Tamo junto. Ótimo. Beleza. Obrigadão. Beijão mesmo, coração. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Eu vou deixar essa live salva aqui. Se quiser compartilhar, fica à vontade. E, por favor, quem me segue aqui, que está acompanhando a live, segue a Dai, a mulherada que precisa de uma palavra em torno das questões mais complexas da vida. Eu tenho visto a Dai falar de forma muito excelente e eu tenho certeza que vai poder ajudar cada um de vocês também. Um beijo grande a todos. A gente tem um ditado, tem um lema que os nativos falam muito, que é Raush Raush e Shava Shava, que traduzindo de forma geral é só para cima e só para frente. Para trás ninguém vai pegar impulso. Não, jamais. Até mais. Beleza, obrigadão. Com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.